Uningá, que o futuro é aqui. Olá, professora Denisa Borsato, vamos iniciar mais uma aula de controladoria. Na unidade de hoje, nós estaremos estudando planejamento e controle, tá? Então, a pauta de hoje será controle organizacional, sistemas de controle interno, planejamento em curto e longo prazo. O controle organizacional é um conjunto de métodos e ferramentas que todos os funcionários devem utilizar para que a empresa alcance os objetivos previamente determinados e traçados no seu modelo de gestão. Métodos e ferramentas, né? Então, no uso da tecnologia, nós temos a utilização, como nós já vimos em outros módulos, é a tecnologia a nosso favor através do ERP. Então, nós temos métodos de desempenho de cada função. Por exemplo, nós temos a venda de um determinado produto. Então, nós temos que ter a classificação dela, o registro dessa mercadoria no sistema. Nós temos que entender para onde nós estamos vendendo, qual é a carga tributária, então tudo isso vai estar o quê? Alinhado dentro desse software, então do software de emissão das notas fiscais. Mas é necessário que tenha um entendimento entre todos os envolvidos na hora de vender um determinado produto. Nós temos a classificação por códigos que distingue um produto do outro. Então todos esses conjuntos de métodos, nós temos a parte financeira. Então, na hora que eu efetuo uma venda, esse ato de emissão dessa nota fiscal já está alimentando o meu financeiro, o meu contas a receber. Então, eu já sei lá na minha contabilidade qual é o lançamento que está sendo realizado ali também. Então, quando eu tenho um controle interno integrado, então eu não preciso de retrabalhos. Então, isso evita os erros dentro do ambiente organizacional. Quando eu efetuo um pedido de compra, por exemplo, então alimentando o sistema, eu já tenho um planejamento do que eu tenho para receber, já tenho uma previsão estabelecida para o meu financeiro e também já posso ir antecipando as informações para o departamento de contabilidade. Quando eu recebo essa mercadoria ou esse produto, eu já vou alimentar com a entrada da nota fiscal todos os ambientes organizacionais com o XML dessa nota, com o código de barra que eu venho a lançar no meu sistema. Então, hoje nós temos a tecnologia a nosso favor que evita o quê? Digitar todos os campos de uma nota fiscal. Mas é necessário que a gente confira. Então, esse método de conferência é o que evita erros, evita códigos errados, quantidades lançadas indevidamente nesse ambiente virtual. E esses métodos precisam ser estabelecidos dentro da equipe de forma que um novo funcionário entre, ele já tenha isso transcrito um manual de normas e procedimentos, por exemplo. Então, quando a gente implanta uma controladoria, um dos primeiros pontos que a gente se atém é estabelecer um manual de normas e procedimentos, onde descreve como se dá cada atividade dentro do ambiente organizacional. O controle organizacional, nós temos as metas de controle interno, que são direcionadas para manter e preservar o patrimônio da organização, ajudar a empresa no prosseguimento organizado e eficiente, avaliar a eficiência de todos os departamentos, informar sobre diretrizes administrativas, incentivando o cumprimento de todas as normas. Quando nós falamos de manual de normas e procedimentos, é uma das funções da controladoria também. Então, esse profissional, ele vai alinhar todos esses controles internos, estabelecer de que forma que ele é executado e também alinhado junto com as atividades do RH, descrever as atividades de cada funcionário e suas entradas dentro dos sistemas, suas alterações e limites de informação que ele pode ter dentro desse ambiente. Então, dependendo da hierarquia, ele vai ter acesso a muito mais informação ou não. Então, esse controle todo, ele evita o quê? Retrabalhos, evita erros e também as pessoas, elas estão cientes do que realmente é importante fazer. Então, nós temos dentro do ambiente empresarial o que é importante, o que é necessário, para se fazer dentro das atividades organizacionais.
nós executamos em 3 etapas, né? Primeiro, a medição do desempenho, né? Na seguida, a comparação do desempenho com as metas estabelecidas. E, por fim, a determinação da ação corretiva quando necessária. Bem, então, como se dá a medição de desempenho? Por exemplo, né, nós temos uma meta estabelecida para a área comercial de vendas, né? Então, essa meta ela tem que ser atingida. Então, são traçadas estratégias dentro da equipe de comercial de como será atingido esses objetivos, né? Então, se vai ser dado desconto, se vão ser lançados produtos promocionais, né? E dentro desse planejamento estratégico vão ser analisados, né, se essa meta foi atingida. E de que forma que será medido esse desempenho, né? É o desempenho do vendedor, é o desempenho da equipe de produção, é o tempo gasto para a entrega desse produto ou dessa mercadoria, né? Então, nós estabelecemos mecanismos de medição de desempenho, né? Então, dentro dos ambientes virtuais, ERP, nós temos relatórios que permitem os gestores a um resumo do que está sendo vendido. Então, hoje nós temos a possibilidade de levantar em tempo real o desempenho de algumas regiões comerciais, né? Então, nós conseguimos levantar, né, quanto que uma equipe lá do Mato Grosso do Sul está vendendo, né? Então, nós conseguimos melhorar, né, ou desenvolver planos táticos para que melhore o desempenho nessa região, por exemplo, né? Comparação do desempenho com metas estabelecidas. Esse exemplo dado em uma área comercial, nós precisamos levantar quais são os fatores que estão impedindo que essa região atinja os seus objetivos. Então, nós vamos comparar com metas anteriores, né? Se o vendedor é novo na região, né? Se está acontecendo alguma situação na região que está impedindo essa relação comercial a atingir seus objetivos, né? Se o produto ele não está tão de acordo com a qualidade esperada, se o preço está muito fora do que a concorrência. Então, são vários fatores que nós comparamos a meta estabelecida com o que está sendo desenvolvido, né? Então, orienta-se que não seja esperado final do período de análise para que se tome as formas táticas de resolver as situações. Então, nós conseguimos em tempo real e consultando como que anda o desempenho dessa região, por exemplo. Assim também como ocorre dentro de uma ambiente industrial, né? Então, nós temos hoje a condição dentro da utilização da ERP, saber quando um produto entra na linha de produção e quando ele vai ser concluído para que seja entregue, né? Então, se nesse meio tempo ocorre alguma falha de atraso, nós conseguimos identificar, através desses mecanismos de controle, qual é a falha, né? Então, inúmeros motivos podem acontecer, né? Então, pode acontecer uma falha no equipamento de industrialização, falha na energia, né? Alguma queda de energia por fatores externos, a falta da matéria-prima que não chegou no tempo programado. Então, tudo isso é fator que nós conseguimos analisar o que foi planejado com o que foi realizado. Determinação das ações corretivas quando necessário. Então, uma vez conseguindo identificar quais são esses fatores, nós conseguimos, de forma tática, desenvolver algumas ações para que seja corrigido em tempo real e não haja atrasos no desenvolvimento e no atingir essas metas programadas. Sistema de controle interno. Então, os autores eles dizem que é um mecanismo que visa estabelecer quando os procedimentos deverão ser executados e também deve possibilitar a descoberta de possíveis desvios ocorridos a tempo de serem corrigidos, né? Então, o que isso significa, né? Nós lidamos com máquinas e pessoas no ambiente empresarial, né? Então, uma empresa com muitos funcionários, por exemplo, alguns desvios podem ocorrer, né? Então, de forma que não haja um controle, a gente não consegue identificar quem que está lesando a empresa, né? Levando produtos e mercadorias dali. Então, esse controle interno, além de
estabelecer tempo e maximizar o processo de produção ou comercialização, ele evita qualquer dolo ou culpa, né? Então, errar é humano. Então, todo funcionário é passível de erro, mas quando se estabelece padrões e métodos de desempenho da atividade, a controladoria, juntamente com o RH, estabelece treinamentos quando um funcionário novo entra no ambiente empresarial. E ele vai receber todo o treinamento, né? E para efeito legal, ele assina um termo de compromisso de que ele tem ciência de como ele tem que desempenhar suas funções, né? E o que aconteça de erro por culpa do próprio funcionário, né? Ele vai responder isso de uma outra maneira. Então, a empresa, ela evita qualquer tipo de transtorno nesse meio tempo. Então, quando o funcionário entra no ambiente industrial, ele já tem ciência do qual é a função dele ali, porque o trabalho dele vai influenciar o trabalho dos demais também e a finalização daquele produto. Objetivos do controle interno, metas de controle interno e o controle interno e a controladoria. Então, nós vamos ver aqui a questão dos objetivos do controle interno, né? Como a gente já falou, um deles tem a ver com a questão do planejamento, né? Então, nós temos que estabelecer planos a curto, a médio e a longo prazo, né? Então, curto prazo, longo prazo e a importância do planejamento, né? Então, dentro do curto prazo, nós estabelecemos um prazo de 6 meses, por exemplo, depende do que for estabelecido entre os gestores e a controladoria, né? A longo prazo, a gente entende tudo que se passa de 360 dias, né? Então, a partir do ano seguinte, nós contamos a longo prazo, né? Então, nós estabelecemos esses planos para que fique mais fácil rever qualquer viés que ocorra dentro dos planos táticos e operacionais. A importância desse planejamento, vale ressaltar que a decisão operacional de longo prazo, elas são mais difíceis de rever. Então, isso significa o quê? Quando eu falo no curto prazo, né, nós conseguimos revisar os planos em tempo real e já de forma tática, corrigindo qualquer eventualidade. Quando se traça metas muito longas, né, então, de repente, a realidade daqui a um ano não é a realidade que nós temos hoje, né? Então, nós precisamos traçar planos realísticos, né, e possíveis de ser revistos em tempo, né? Então, por isso que se estabelece o plano estratégico e o plano tático, porque a longo prazo nós temos alguns riscos que fogem ao controle empresarial. Bom, chegamos ao final da nossa aula de hoje, até o nosso próximo encontro.